Galera, professor Arthur Damasceno, estamos na área de novo e agora para a gente trabalhar mais uma parte dessa organização do Estado, essa organização político-administrativa da República Federativa do Brasil e, em especial, agora tratar apenas de dois artigos, o artigo 32 e o artigo de número 33, falando tanto do Distrito Federal quanto dos territórios federais, um bate-papo mais rápido, mas tão importante quanto todos os outros que nós já discutimos aqui nesse nosso caminho. Vamos lá, vamos começar a brincar aqui. Mais uma vez essa telinha de apresentação aparece para você. E aí a gente já tem aqui título 3, né, a Organização do Estado, e o capítulo 5º, que trata do Distrito Federal e dos territórios. Vamos lá começar pelo Distrito Federal, nosso artigo 32, e as seguintes recomendações. O Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Então a gente já tem alguns detalhes oportunos a serem lembrados aqui, né? Bom, a gente percebe logo de cara, nesse iniciozinho de caput, é vedada a divisão do Distrito Federal em municípios. E isso a gente já conversou bastante lá atrás, quando analisando algumas regras ainda introdutórias, né? Lembrando que o Distrito Federal é uma unidade diferente, é um ente federado que a gente costuma chamar de anômalo. Poderíamos até dizer um tanto quanto estranho, porque o Distrito Federal ele tem particularidades que só existem nele, né? Por exemplo, os estados eles exercem as atribuições regionais, os municípios exercem as atribuições locais, assim como a União foram conferidas as atribuições nacionais. Todavia, quando nós olhamos para o Distrito Federal já é uma unidade sui generis, porque ele tem cara de estado e tem cara de município ao mesmo tempo. A gente percebe, inclusive, que pelo fato do Constituinte ter vedado a divisão do Distrito Federal em municípios, pelo fato de nós não encontrarmos municípios dentro da estrutura distrital, o Distrito Federal ele acaba exercendo as tarefas de um estado e também de município ao mesmo tempo. O que eu quero que você perceba é que o governador do Distrito Federal ele age como governador de estado e como prefeito de município ao mesmo tempo. Assim como também temos as informações que a Câmara Legislativa do Distrito Federal, os deputados distritais, eles legislam como deputados estaduais e como vereadores ao mesmo tempo. A gente conversou muito sobre isso quando lá atrás nós examinamos a tal da competência privativa da União. Percebemos que naquela competência privativa da União vai competir a União legislar sobre determinados órgãos, sobre determinadas instituições que são do Distrito Federal. Lembra que a gente conversou bastante sobre isso? E foi justamente naquele momento que a gente percebeu que, pelo fato do Constituinte ter entendido que as funções do Distrito Federal seriam muitas, que o Distrito Federal iria exercer tanto atividade de Estado e atividade de município ao mesmo tempo, o Constituinte achou razoável, oportuno, buscar retirar algumas instituições, alguns órgãos das mãos do Distrito Federal e atribuir à organização, à manutenção, atribuir a tarefa de legislar à União. Então perceba que quando nós olhamos para a organização judiciária do Distrito Federal, a gente sabe que existe uma justiça distrital. Aquela justiça ela é do Distrito Federal, só que ela é organizada e mantida pela União. Quem legisla é a União. A gente sabe que existe um Ministério Público do Distrito Federal, mas esse Ministério Público que é do Distrito Federal, ele é organizado, ele é mantido, ele é legislado pela União. E a gente viu isso lá atrás. E a gente consegue concretizar todas essas orientações lidas por nós lá atrás quando examinando esse nosso artigo 32 aqui logo de cara. E no Distrito Federal nós não iremos encontrar essa divisão em municípios. Olha que barato. Esse Distrito Federal será regido por uma lei orgânica. Quem tem lei orgânica são os municípios. A lei maior dos municípios
Lei orgânica. E essa mesma lei maior, o nome dado a essa lei maior, lei orgânica, nós também encontramos no Distrito Federal. O Distrito Federal também tem a sua lei maior, lei orgânica, e nesse momento esse DF ele acaba se aproximando de um município, né? Mas olha que barato, essa lei orgânica distrital ela também será votada em 2 turnos, nós também teremos um intervalo mínimo de 10 dias entre o primeiro turno e o segundo turno, e em cada um desses turnos, essa lei orgânica ela precisa ter a aprovação de 2/3 da Câmara Legislativa. Então a gente está percebendo que o processo legislativo para criação ou até mesmo alteração da lei orgânica distrital é simétrico, semelhante àquilo que a gente viu aos municípios. Mas o interessante é que quem vai fazer todo esse processo legislativo é a Câmara Legislativa, onde nós encontramos os deputados distritais. E a composição da Câmara Legislativa, a quantidade de deputados distritais segue o mesmo padrão daquilo que a gente conversou também em aulas anteriores, quando falando das assembleias legislativas. Você lembra daquela regrinha do multiplicar por 3, mas atingindo 36, a gente acaba somando 24? A mesma coisa. A mesma coisa. Então, olha que barato. O Distrito Federal, quando a gente olha para sua lei maior, ele está próximo de um município. Mas quando nós verificamos a sua casa legislativa, a sua estrutura legislativa e até mesmo a estrutura executiva, né, o seu poder executivo, nós temos governador, não temos prefeito, nós temos deputados, nós não temos vereadores. Então a gente verifica que em outros momentos o Distrito Federal ele acaba se assemelhando a um estado. Interessante isso, né? E tem mais coisa. Olha o que nós iremos encontrar aqui no nosso parágrafo 1º. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Cara, isso aqui é muito legal. Mas é muito legal, porque perceba, quando a gente verifica essa recomendação, essa informação dada aqui ao nosso Distrito Federal, a gente verifica que o Distrito Federal tem competência residual, o Distrito Federal vai legislar sobre assuntos de interesse local. Aquelas tarefas todas que nós temos lá no artigo 30, aqueles 9 incisos que se mostram competências municipais, também serão exercidas pelo Distrito Federal. Interessante, né? E a gente também vai conseguir verificar que quando os estados legislam na competência concorrente, os motivos pelos quais o Distrito Federal está lá, porque ele se assemelha a um estado. Quando a União delega a competência legislativa para os estados, no âmbito da legislação privativa, o Distrito Federal também recebe essa delegação, porque ele se assemelha a um estado. Então a gente verifica que aquilo que funcionou para o estado, aquilo que funcionou para o município, deve funcionar para o Distrito Federal. Só tem um detalhe que você tem que ficar esperto. Um único detalhe. Perceba, são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e ao Distrito Federal. E as competências administrativas também. A gente só precisa lembrar de uma coisa. Uma das tarefas que o nosso Constituinte programou expressamente para os estados foi a instituição de região, ou as instituições de região metropolitana, de aglomerações urbanas e de micro-regiões. Lembram disso? Mas como dentro do Distrito Federal não existem municípios, o próprio caput do artigo 32 mostrou para a gente ser vedada a divisão do Distrito Federal em municípios. Nós não teremos regiões metropolitanas, nós não teremos aglomerações urbanas, nós não teremos micro-regiões, porque essas instituições elas são programadas por agrupamentos de municípios limítrofes. Então são detalhes minúsculos que a gente precisa linkar. Tranquilo até o momento, gente? Está fluindo bem, né? E aí a gente avança. Parágrafo 2º, a eleição do governador e do vice-governador, observadas as regras do artigo 77, essas regras do artigo 77 são aquelas mesmas regras, peraí, deixa eu botar a caneta aqui, são aquelas mesmas regras que a gente tem ao presidente da República e que nos serviram de bússola também para a escolha dos governadores.
e dos deputados distritais coincidirá com a dos governadores e deputados estaduais para mandato de igual duração. Arthur, então peraí, você está querendo me dizer que quando da escolha de um governador do Distrito Federal, nós também teremos a possibilidade do acontecimento de segundo turno? Perfeitamente. Porque Olá, meus nós também. amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, eu peço desculpa, pois eu interrompi os seus estudos, mas o propósito desse vídeo no YouTube ele é para divulgar o nosso trabalho, para que o aluno se depare com os nossos professores, com a nossa metodologia. Papo sério, esse curso nosso aqui é super atualizado, ele é ponto a ponto do edital, esse curso aqui você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário suficiente para aprovação. Essa aula representa apenas 30% da aula, 30% da aula. Se você quiser assistir os 70% restante, quer ter o PDF dessa videoaula, se você deseja ainda, tá? Deseja ainda estudar pelo nosso Personal Coach, que é a nossa metodologia, investimento, olha só, super promoção, não tem desculpa, apenas uma parcela de R$ 159,90. Vai ser o seu melhor investimento, vai ser um excelente custo-benefício, a aprendizagem que você vai ter. E como disse, aqui tem um conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça. Então eu espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.